Você vai ouvir agora mais uma edição do OPETcast, o podcast sobre educação produzido pela editora OPET. A ideia é levar até você temas importantes sobre a escola, a educação, as tecnologias e o desenvolvimento humano. Nos últimos meses, mesmo sem saber, pessoas de todo o mundo fizeram uma aproximação inédita em relação à chamada cultura digital. Isso porque, com a pandemia e o distanciamento social, elas aprofundaram sua relação com as tecnologias digitais. A cultura digital, porém, é muito mais ampla do que podemos imaginar. Na verdade, ela é uma competência desejável às pessoas e seu cultivo deve ter um lugar destacado na educação. Na edição desta semana do OPETcast, conversamos com uma expert no assunto, a professora Cristina Pereira Chagas. Atuando com educação e tecnologias desde 1996, ela é mestra em educação e novas tecnologias, escritora e colaboradora da coordenação de tecnologias educacionais da editora OPET, ligada à nossa gerência editorial. Eu sou o Rodrigo Wolff Apoloni, assessor de imprensa da editora OPET, e vou conduzir este bate-papo com a convidada desta semana do OPETcast. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Cristina pela participação no OPETcast desta semana. Cristina Pereira Chagas, olá e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Rodrigo. Agradeço à editora OPET pela oportunidade. Para mim, é sempre uma alegria compartilhar saberes sobre a cultura digital. Cristina, a chamada cultura digital é a quinta das competências relacionadas na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, como desejáveis e necessárias aos estudantes. Quando falamos em cultura digital, estamos falando em conhecer e dominar, e não apenas em usar as tecnologias. É isso mesmo? O que compõe exatamente a competência da cultura digital? Então, Rodrigo, antes de responder a sua pergunta, me permita abrir um parêntese. Nesses 24 anos atuando na área de educação e tecnologias, aprendi que definitivamente não é preciso dominar as tecnologias digitais para utilizá-las. Afinal de contas, eu não domino todos os recursos de meu smartphone e ainda assim o utilizo diariamente. O importante para nós, gestores e docentes, é desenvolvermos competências digitais. Isso se dá em etapas, de forma progressiva, por meio da formação e principalmente da utilização no cotidiano em todos os âmbitos de nossas vidas. Afinal, de que adianta aprender e não colocar em prática, não é mesmo? No primeiro contato com as tecnologias digitais, estamos na etapa de exposição. Em seguida, começamos a utilizá-las no cotidiano e em nossas práticas. Aí estamos na etapa da adoção. Quando começamos a adaptar o uso das tecnologias em nossas práticas, passamos para a etapa da adaptação. A apropriação se dá quando as utilizamos de forma mais crítica e reflexiva. Chegamos na etapa da inovação, quando utilizamos as tecnologias digitais de forma criativa e ativa. Aqui, fecho o parênteses. De forma resumida, podemos dizer que na educação infantil, o objetivo da cultura digital é estimular o pensamento crítico e lógico, a curiosidade e a criatividade. Também o desenvolvimento motor e a linguagem, propiciando às crianças uma educação inclusiva e integral. Já no ensino fundamental e no médio, o objetivo é proporcionar aos estudantes a utilização das tecnologias digitais de forma educacional, ética, crítica, responsável e segura em todos os âmbitos da vida. Dito isso, é essencial que gestores e docentes desenvolvam essas competências digitais para que se possa atingir os objetivos almejados pela cultura digital, porque em todas as etapas de ensino, a mediação do docente é fundamental. Na sua avaliação, neste momento de pandemia, os gestores e os professores estão dominando as competências necessárias à cultura digital para levá-las aos seus estudantes? E como nós, na editora OPET, estamos ajudando esses profissionais nessa tarefa?
Atualmente, sabemos que os gestores e docentes em todo o Brasil se encontram em diferentes etapas da competência digital. Certamente, os que estão nas etapas finais, adaptação, apropriação e inovação, estão mais confortáveis com esse momento de utilização muito intensa das tecnologias digitais, uma vez que já as utilizavam na modalidade presencial e em práticas de ensino híbrido. Já os que estão nas etapas iniciais certamente precisam de uma dedicação muito maior para desenvolver suas competências digitais e reinventar suas práticas em um prazo tão curto como o demandado pelo ensino emergencial remoto. Mas gestores e docentes das escolas conveniadas à editora OPET não estão sozinhos. Eles sabem que podem contar com a expertise dos profissionais dos diversos setores, que mesmo à distância se fazem muito presentes. Esse podcast é um ótimo exemplo. Aproveito a oportunidade para destacar a importância do Calendário Interativo 2020 e do Almanaque do Mestre Cultura Digital, ambos disponíveis para as escolas que o adquiriram. Esse material foi criado com o objetivo de proporcionar aos docentes referências para a realização de um trabalho educativo diferenciado, sobretudo no que se refere à utilização das tecnologias digitais, apresentando novas abordagens, metodologias ativas e temáticas essenciais para a cultura digital, como a educomunicação, o letramento digital, a educação midiática, o pensamento computacional, a aprendizagem criativa, entre outros. Além do almanaque e do calendário, gestores e docentes podem acessar a trilha de aprendizagem chamada Almanaque do Mestre Cultura Digital na plataforma educacional Inspira e ampliar ainda mais os seus saberes, competências e práticas sobre essa temática. É uma solução educacional completa, criada com muito carinho. Vale a pena conferir. Professores e estudantes têm muito a aprender uns com os outros. Em relação à cultura digital, como você vê a importância da chamada sala de aula invertida, com os estudantes ajudando os professores a conhecer as novas tecnologias? E qual deve ser, na sua avaliação, a atitude do professor em relação a esse, aspas, aprender com o estudante? A sala de aula invertida é uma das práticas do ensino híbrido. Ainda existe dificuldade na aplicação efetiva dessa em razão do paradigma do ensino tradicional. E isso vai além do uso das tecnologias digitais, porque é preciso que os docentes assumam novos papéis. Na sala de aula invertida, o conteúdo é apresentado previamente ao estudante utilizando tecnologias diversas. Portanto, no planejamento da aula, cabe ao docente o papel de curador ou de designer educacional, uma vez que ele irá selecionar ou desenvolver os objetos educacionais que serão utilizados previamente pelo estudante. Durante a aula, presencial ou remota, ao docente caberá o papel de mediador, estimulando a realização de atividades reflexivas, colaborativas e criativas. Isso é possível porque o tempo que era utilizado passando a matéria agora será utilizado de forma mais interativa, ativa e promovendo o protagonismo do estudante. Em minhas práticas docentes, a sala de aula invertida é ótima, porque possibilita o aprender a aprender, tanto para os meus estudantes quanto para mim mesma. Além da aprendizagem dos conteúdos, desenvolve a autonomia, a resolução de problemas, a criatividade e as competências digitais de ambos. De uma maneira geral, os estudantes sabem operar as tecnologias digitais melhor do que nós, não é mesmo? Isso é natural, afinal eles têm mais tempo livre para praticar, explorar, brincar, navegar. E eles não têm o medo de estragar ou desconfigurar. Por essa razão, muito além do ensinar, é essencial aos docentes estarem dispostos a aprender com seus estudantes. São trocas riquíssimas, sem dúvida. Cristina, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a plataforma Inspira da editora OPET. O que é exatamente a plataforma Inspira? Quando ela nasceu e quais são os seus principais recursos? Falo sim, Rodrigo, e com grande alegria. A Inspira é a concretização de um sonho coletivo em ter uma plataforma educacional própria da editora, criada com o DNA dos sistemas de ensino CEF
e OPET Soluções Educacionais, atendendo às suas diretrizes teórico-metodológicas e às especificidades das escolas conveniadas da rede pública e privada de ensino. A plataforma educacional Inspira é responsiva, ou seja, pode ser acessada em computadores e em dispositivos móveis também. Muito além de um portal, é um sistema de gestão de aprendizagem completo, porque possibilita aos docentes a criação de trilhas, roteiros e objetos educacionais personalizados para os seus estudantes. E tudo isso é fundamental para o ensino híbrido. Além disso, contém livros didáticos e objetos educacionais digitais de qualidade, como vídeos, apresentações, quizzes, todos criados por especialistas e alinhados aos materiais didáticos da editora. Também tem recursos de tecnologia assistiva, ferramentas de comunicação e avaliação, além de permitir a realização de pesquisas e outras atividades de forma segura e apropriada ao ambiente escolar. Para os docentes e gestores ainda nas etapas iniciais de apropriação das tecnologias, a Inspira conta com tutoriais em formato de vídeo e PDF, que auxiliam e orientam na utilização dos recursos disponíveis. Está tudo lá, basta acessar e aprender. É realmente muito completa e está em desenvolvimento, aprimoramento e atualização constantes. Como toda tecnologia educacional de qualidade, a Inspira está sempre em movimento. Sei por experiência própria que o uso de uma plataforma LMS como a Inspira contribui muito para as práticas educacionais e para o desenvolvimento da cultura digital nas escolas. No seu trabalho, você vivencia de perto as chamadas tecnologias digitais de comunicação e informação, mais conhecidas como TDCI. Se você pudesse sugerir a um professor ou a um gestor a qual ou quais dessas tecnologias você ficaria mais atenta? Primeiramente, é preciso fazer a lição de casa direitinho. Em termos de TDIC, é essencial priorizar e disponibilizar o que pode ser considerado básico, porém essencial. Acesso à internet, computadores ou dispositivos móveis e uma plataforma digital. Veja só, a pesquisa TIC Educação 2019 demonstra que apenas 14% das escolas públicas urbanas e 64% das particulares urbanas tinham acesso a uma plataforma digital. E de acordo com o documento recém-publicado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Centro de Informação para a Melhora das Aprendizagens, CIMA, 60% dos docentes não estão preparados para mediar os estudantes, presencial ou remotamente, em plataformas digitais. Isso precisa mudar, com certeza. Por isso, quando a decisão sobre o investimento não é acompanhada de uma iniciativa planejada que inclua os objetivos de aprendizagem, a formação docente continuada, os recursos digitais e a infraestrutura, o mais comum é ter uma ação limitada à tecnologia digital, que serve apenas para demonstrar para a comunidade que as TDICs estão sendo utilizadas na escola. Não sou só eu quem está dizendo isso, é o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Então, somente com estratégias, processos, modelos de compra e manutenção e o uso efetivo no cotidiano, será possível que as TDICs sejam utilizadas nas escolas como tecnologias educacionais. E isso também faz parte da cultura digital. Por fim, mas não menos importante, como você, Cristina, vê o futuro da educação no pós-pandemia? Não falo apenas em termos do famoso, aspas, novo normal, mas da chegada de tecnologias como o 5G, que vai aumentar muito a velocidade de transmissão de dados via internet. O que, afinal, vem por aí? Muito além da velocidade de transmissão de dados, primeiramente é preciso garantir a todos o acesso à internet. A Organização das Nações Unidas, em 2011, já dizia que esse é um direito humano. No Brasil, o Marco Civil da Internet dispõe que o acesso é um direito de todos e essencial ao exercício da cidadania.
Então, faço minhas as palavras do professor José Moran, quando afirma acerca da necessidade de termos políticas públicas que agilizem a infraestrutura digital das escolas, a formação docente em competências digitais e que o acesso individual e familiar à internet seja considerado um direito fundamental do século XXI, como ter água, esgoto e energia. Uma vez que o acesso às TDIC esteja disponível para todos e em uma cultura digital consolidada, a tecnologia 5G fortalecerá todos os recursos já existentes e potencializará a ubiquidade e a interatividade. São muitas as possibilidades, mas eu vou dar um exemplo simples e prático. As reuniões e aulas remotas serão muito mais realistas. Todos os participantes poderão deixar as câmeras de seus celulares ligadas, sem o receio de que isso irá prejudicar a transmissão. Sem dúvida, isso viabilizará o diálogo de forma mais fluida e certamente aproximará ainda mais as pessoas, ressignificando o contato virtual. Eu gostaria de agradecer a participação no PetCast da professora Cristina Pereira Chagas, que nos deu uma aula sobre cultura digital. Cristina, muito obrigado por participar. Novamente agradeço à editora OPET pela oportunidade e estou sempre à disposição. Apesar dessa pandemia ser um momento desafiador e delicado para todos nós, acredito que o nosso olhar para o amanhã deve ser sempre de fé, esperança, positividade e conectividade. Como diz a canção, eu vejo a vida melhor no futuro. Fique bem e aquele abraço. Virtual, né? Você acaba de ouvir mais uma edição do OPETcast, o podcast de educação da editora OPET. Muito obrigado e até a próxima semana. Editora OPET, educação que aproxima.